Quem nos ajuda a entender como que o cenário fica agora com a judicialização do IOF é Carlos Eduardo Borenstein, cientista político da Arco Advice. Seja bem-vindo à nossa programação, Carlos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar falando contigo, um prazer estar falando com a audiência da CNN. Meu caro, o governo não se escondeu atrás da ação enviada ao Supremo Tribunal Federal pelo PSOL, decidiu ele próprio, o governo e sua equipe jurídica, judicializar essa questão e tecer diversas críticas ao Congresso Nacional, inclusive uma acusação de violar a separação dos três poderes. O que significa essa judicialização? O que está diante de nós nesta terça-feira, por favor? Bem, essa opção do governo por judicializar a discussão, ela na prática sinaliza uma opção do governo por estabelecer uma disputa política em torno da questão do decreto do IOF, assim como toda essa discussão envolvendo o corte de gastos. E é interessante a gente recordar o que vem acontecendo, principalmente desde a última sexta-feira, onde o Partido dos Trabalhadores veiculou alguns comerciais nas redes sociais, e isso segue ainda, estabelecendo uma discussão aonde estaria sendo debatido na opinião pública um embate entre ricos e pobres nessa questão no corte de gastos. E aí a gente teve uma série de partidos do chamado Centrão que reagiram a isso. E aí é importante a gente trazer aqui essa agenda, essa discussão do debate entre ricos e pobres, é uma agenda histórica que o PT utiliza desde os governos 1 e 2 do presidente Lula, mas que apresenta uma série de limitações. E tem uma consequência importante, que a partir do momento que o governo judicializa essa discussão e opta por fazer o embate político, aonde a gente tem claros indícios em que a correlação de forças dentro do Congresso é adversa para o Palácio do Planalto, ele deve enfrentar um ambiente de maior instabilidade no âmbito do Congresso. Por outro lado, isso também abre espaço para uma eventual conversa, buscando chegar em algum acordo. Agora, os obstáculos que a gente tende a enfrentar para chegar nesse acordo é que o que a gente enxerga hoje é o governo com uma agenda econômica mais expansionista e um Congresso muito mais preocupado e fazendo uma série de cobranças no que diz respeito a um corte mais estrutural dos gastos públicos. E essa é uma discussão que envolve todo esse debate do corte de benefícios, mas também a gente tem aí um componente que já é uma antessala da disputa eleitoral de 2026, já que a gente enxerga, tanto por parte do governo como por parte da oposição, uma série de movimentos antecipados, já de olho na eleição do próximo ano. O governo argumenta que é o executivo quem dita as alíquotas do IOF. O Congresso discorda, fala que este imposto teve caráter arrecadatório e não regulatório, que por isso estava sendo contestado pelo projeto de decreto legislativo. Dentre os argumentos utilizados pelo governo, aqui estão justamente que, apesar de ter este caráter extrafiscal, é claro que o IOF sim gera arrecadação, tem função fiscal, servindo também como fonte de receita para custeio de funções estatais. E aí está o mérito da questão, pode aumentar, não pode aumentar? A gente vai ver talvez uma briga bastante dura entre as duas partes. Quem parece estar com a razão nessa história, não sei se você consegue nos ajudar a entender, quem pode levar a melhor desta briga, ou não importa quem levar a melhor, a relação entre os dois poderes é que vai ser
talvez o ponto primordial, principal dessa discussão? Bem, essa discussão ela perpassa a questão jurídica, e aí quem tem melhores condições de discorrer a respeito disso são os advogados, né? Mas assim, eu vou buscar aqui trazer a contribuição do ponto de vista político disso, né? Que nem eu falei antes, a partir do momento que o governo judicializa essa discussão, como o Bento falou agora, a gente já tende a observar como vem ocorrendo, e aí é importante a gente frisar aqui que essas dificuldades do governo de se relacionar com o Congresso não vem de agora. E isso tem origem no fato que o Congresso que o presidente Lula lida agora é um Congresso diferente do Congresso que ele lidou nos dois governos anteriores. Ou seja, a gente tem um Congresso hoje com poder de agenda muito grande e com poder orçamentário. E isso cria uma série de obstáculos para o Palácio do Planalto, no sentido de gerenciar um maior protagonismo do executivo, como o presidente Lula era acostumado nos governos um e 2. Então, assim, a partir do momento que o governo faz a judicialização, que na prática ele está estabelecendo um embate político com o Congresso, naturalmente isso tende a repercutir de forma ruim no âmbito do parlamento. É, e é importante a gente trazer aqui, tem um outro ponto, é a oposição, ela bate muito nisso, e e essa judicialização pode reforçar esse discurso que existiria, entre aspas, uma suposta aliança do STF com o governo em alguns temas. Então, isso pode ser trazido pela oposição para essa discussão, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ocorre a judicialização, também se abre espaço e aqui a gente não pode desconsiderar o imponderável da disputa política eleitoral, e aí já entra a questão da discussão eleitoral também. A gente não pode desconsiderar a possibilidade de um eventual acordo, de se encontrar algum ponto de convergência. Agora, até que a gente eventualmente chegue nesse ponto de convergência, a gente tende a enfrentar, conforme a gente tem observado, uma série de instabilidades nessas relações. Sem contar que, a partir do momento que o governo judicializa, o STF também é chamado para essa problemática. E já tem uma série de embates também do próprio Congresso com o STF. Então a gente deve viver nas próximas semanas um ambiente de um lado de instabilidade, de disputa, mas também a gente sempre tem que deixar aberta a possibilidade de pontos de convergência, que as partes consigam encontrar alguma solução, mesmo que a, a eventual possibilidade de pontos de convergência nesse momento sejam escassas, né? Perfeito. Os atritos que o senhor menciona são provavelmente aqueles relacionados às emendas parlamentares, ao ministro Flávio Dino, geraram muita discussão e ainda não chegaram ao fim. A gente está desde o meio do ano passado discutindo a validade, a transparência dessas emendas parlamentares. Ainda é motivo de atritos entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e agora temos um elemento extra nesta mistura, que é justamente a judicialização do IOF, que deve aumentar ainda mais essa tensão. Sim, sem dúvida. A gente tem um componente nessa discussão do IOF, que ela passa pelas emendas, mas ela não se explica somente pelas emendas. Existe essa questão da dificuldade e dos obstáculos que o Palácio do Planalto tem enfrentado no sentido de lidar com esse Congresso que tem uma autonomia maior, e aí é interessante a gente observar em que pese o presidente Lula
tenha nominalmente uma maioria dentro do Congresso, na prática essa maioria se mostra bastante instável. Basta a gente observar as sucessivas derrotas que o governo teve no âmbito do Congresso, né? E, além disso, a gente tem observado, principalmente ali a partir de dezembro do ano passado, aonde aconteceu toda aquela polêmica em torno da discussão da fiscalização do PIX, quando a popularidade do presidente Lula caiu, a agenda econômica do governo, ela tem uma série de componentes, principalmente no que diz respeito ao expansionismo fiscal, que ela não é a mesma do Congresso Nacional. E isso envolve essa questão das emendas, envolve a dificuldade de relacionamento, mas também envolve a correlação de forças, já que, do ponto de vista ideológico, os partidos do chamado Centrão, eles estão muito mais do ponto de vista da discussão econômica, da agenda econômica, mais próximos de uma visão mais de enxugamento do Estado, uma visão mais próxima da centro-direita e da própria direita, do que uma visão de Estado e de debate econômico mais do campo da esquerda, onde a gente tem essa preocupação com a questão da maior preponderância do Estado nas decisões econômicas. E também tem outro aspecto aqui, quando a gente olha a eleição de 2026, se a gente observar o que as pesquisas mostram, quando a gente analisa a segmentação da popularidade do presidente Lula, considerando as faixas de renda, a gente tem os segmentos com renda mensal acima de 5 salários, aonde a desaprovação do presidente gira em torno de 60%. A gente tem o segmento de renda de até 2 salários mínimos, onde a popularidade do presidente é maior, ela gira em torno de 50%, 52% de aprovação. Aliás, é o único segmento que o presidente Lula ele é aprovado, e se estabelece uma disputa nas faixas de renda que vão de 2 salários mínimos até 5. Não é por acaso que o governo tem também a prioridade de aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários, né? E isso também vai fazer parte, após essa discussão em torno do IOF, de como que o país vai encontrar espaço, né, fiscal para que para o governo conseguir implementar essa prioridade que o Palácio do Planalto tem sinalizado que é um objetivo deles de transformar na grande marca do governo Lula 3, já que o que a gente tem observado hoje é o governo com uma dificuldade de encontrar uma marca para essa terceira gestão do presidente Lula. Perfeito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse mais cedo que a equipe econômica vai apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte de benefícios fiscais. Este conjunto de medidas deve ser encaminhado aos congressistas após o recesso parlamentar. Nós vamos ouvir essas falas do ministro Fernando Haddad e daqui a pouquinho voltamos com o Carlos para analisá-las. Vamos fazer uma proposta para o Congresso depois do recesso, né? Com base nas conversas que foram mantidas com os líderes naquele domingo. Como provavelmente não vai ser uma emenda constitucional, porque eles pediram para preservar os benefícios constitucionais, nós vamos estamos elaborando uma peça preservando esses setores. Os que têm proteção constitucional, o super simples e a cesta básica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que vai conversar com os presidentes da Câmara e do Senado e afirmou que Hugo Mota é amigo antigo do Ministério e, por isso, não há um impasse. Haddad também disse que está aguardando um retorno de uma ligação que fez a Hugo na semana passada. Vamos acompanhar. A proposta estava pronta naquela reunião de domingo. Era uma emenda constitucional. Nós tínhamos tratado desse assunto, era uma emenda constitucional.
Mas como houve esse pedido para preservar os benefícios constitucionais, ficou a dúvida de como fazer do ponto de vista técnico, do ponto de vista de forma, não do ponto de vista de conteúdo. Então tem uma equipe aqui estudando a forma mais adequada de atender o parlamento, para que não fira suscetibilidades, porque nós estamos querendo cumprir com aquilo que foi decidido em relação ao encaminhamento. Então, quando eu tiver também a oportunidade de conversar com o presidente Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, também vai ficar mais fácil nós afunilarmos essa questão. O presidente Hugo Mota frequentou o Ministério da Fazenda como poucos parlamentares. É uma pessoa que é considerada amiga do Ministério da Fazenda. Todos aqui, não é só de mim. E sabe que tem livre trânsito comigo. Não tem nenhuma dificuldade. Da minha parte, nenhuma. A gente está de volta com Carlos Eduardo Borenstein. É que o sobrenome aqui me pegou, viu, Carlos? Carlos Eduardo Borenstein, cientista político da Arca de Vaz, para nos ajudar a entender essa história. Como é que fica a figura do presidente da Câmara dos Deputados? Haddad fala que é um amigo do Ministério, teve apoio, inclusive, do governo para a sua eleição à Câmara dos Deputados, e eu gostaria de entender como é que fica essa relação entre os dois poderes, principalmente com a figura principal nessa história que pautou o PDL, Hugo Mota. Gabriel, eu acho que a fala do ministro Fernando Haddad, ela é bastante sintomática no que a gente tem analisado aqui, né? Primeiro, existe pontos de atrito ali, né, entre o governo e o Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito a essa questão da discussão do corte de benefícios fiscais, do decreto do IOF. Agora, de outro lado, o ministro Haddad, que é um ministro que possui, em que pese alguns obstáculos que ele tem agora, uma boa capacidade de diálogo e de relacionamento. Aliás, é um dos ministros que melhor dialoga e conversa com o Congresso. O ministro Fernando Haddad, ele sinaliza também essa disposição para dialogar e para conversar com o presidente Hugo Mota. Por isso que eu mencionei anteriormente, na minha fala, que em que pese essa instabilidade que ela deve se verificar agora nos próximos dias, já que o governo opta por judicializar, e isso deve acirrar os ânimos políticos, a gente também não pode desconsiderar a ocorrência de conversas, como já ocorreram atrás, e que se encontram alguns pontos de convergência. Porque, ao mesmo tempo que o governo é cobrado nessa questão de um corte fiscal mais estrutural e uma preocupação mais estrutural com o controle das contas públicas e com debate fiscal, de outro lado, o Congresso também é cobrado. Então, a gente deve enfrentar momentos de instabilidade nas próximas semanas, mas, em função dessa disposição do ministro Fernando Haddad e também o próprio perfil do Congresso Nacional, em que pese a insatisfação, o Congresso, ele tradicionalmente, né, ele é um poder que ele está aberto ao diálogo e está aberto a encontrar pontos de convergência, em que pese essa série de obstáculos que a gente tem enfrentado, que nem eu tinha mencionado, mais ou menos desde dezembro do ano passado, quando o governo, a partir da perda de popularidade do presidente Lula, o Palácio do Planalto ele perde aquela blindagem política que ele tinha no sentido de tentar fazer valer o controle de sua agenda dentro do Congresso, e um controle de agenda em um Congresso que tem uma autonomia política e orçamentária muito maior do que tinha no passado. Nós estamos acompanhando as repercussões da judicialização do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Foi derrubado na semana passada pelo Congresso Nacional e agora que está sendo pretendido para retomar o seu efeito pelo governo federal com uma ação no Supremo Tribunal.
justamente alegando a inconstitucionalidade do PDL e a constitucionalidade do decreto federal, do decreto do Executivo que instaurou este aumento de alíquotas. Carlos Eduardo Borenstein está conosco aqui para repercutir este assunto. Eu queria justamente levar isso para frente. Fernando Haddad promete uma proposta para corte de benefícios tributários depois do recesso parlamentar, em um momento de alta tensão entre os poderes. O Congresso, com esta formação, em outras ocasiões, já se demonstrou bastante indisposto a votar pautas de aumento de arrecadação ou até mesmo de corte de benefícios. Eu relembro aqui o histórico do programa que era de benefício para o setor de eventos, que no ano passado foi um tema de alta tensão entre o ministro Fernando Haddad e os congressistas. Eu também rememoro aqui a questão do fim da isenção para a folha, que foi proposta pelo governo e não foi aceita pelo Congresso. O Congresso ainda, inclusive, está devendo uma alternativa para a arrecadação desta isenção para a folha de pagamentos. Você enxerga talvez um Congresso disposto a votar o fim de parte dos benefícios tributários para ajudar no fechamento das contas, não só para este ano, mas para os próximos também, neste ajuste fiscal que se demonstra tão necessário? Os alertas são inúmeros, inclusive pela instituição fiscal independente do Senado. Essa possibilidade de o Congresso eventualmente reduzir esses benefícios fiscais, a gente vai ter que observar o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Já que, a partir do momento que o governo opta pela judicialização, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da disputa política, a gente tende a observar um conjunto de forças, tanto no âmbito do Congresso, quanto no âmbito do Palácio do Planalto, disposto a encontrar alguma medida alternativa, algum ponto de consenso. Agora, o que a gente tem que observar aqui é até que ponto vai acontecer um respaldo para essa agenda do Fernando Haddad, já que em oportunidades anteriores a gente observou setores do governo e mesmo do Partido dos Trabalhadores se opondo a essa agenda do Haddad, sobretudo quando ele buscou implementar uma política de corte de gastos, né? E aí a gente entra naquela discussão, Gabriel, que todo mundo concorda que existe a necessidade de cortar gastos, mas ninguém quer abrir mão, né? Então, é uma discussão que tanto o Congresso quanto o governo, eles vão acabar pela discussão sendo obrigados, e aqui entre aspas, a oferecer alguma medida alternativa, porque a gente tem uma série de projeções que os economistas têm realizado, que se a gente não encontrar um ponto de convergência, alguma medida mais estrutural de corte de gastos, existe o risco do país viver um apagão no que diz respeito à questão orçamentária já em 2026, né? O que poderia se agravar em 2027. Agora, claro, existem, além dessa questão do apoio interno que o ministro Fernando Haddad terá que construir dentro de um governo que é um governo heterodoxo. Ele não é composto só com forças de esquerda, mas também por uma coalizão de centro-direita, né? Onde o campo de esquerda é minoritário nessa coalizão. A gente tem esse desafio interno por parte do ministro Fernando Haddad. A gente passa a ter também um desafio na relação com o Congresso, e aí não é um desafio apenas do Fernando Haddad, é um desafio também da articulação política. E aqui leia-se a ministra Gleisi Hoffmann, que é a responsável pela articulação política. Isso vai envolver também ela, e a gente tem um outro componente que ele, quando
o que a gente chama da discussão política estrutural, que é aquela discussão que ela não aparece na conjuntura, mas ela está no radar dos agentes políticos, é a eleição de 2026, aonde a gente vê um conjunto de forças de centro-direita já indicando quais seriam os pilares de um eventual projeto político seu, que passa por uma preocupação maior com o controle de gastos, com essa questão estrutural, e de outro lado, o que o governo tem sinalizado, principalmente com essa menção que eu fiz a esses vídeos, aonde o PT ressuscitou aquela discussão do embate dos ricos contra os pobres, que o presidente Lula ali no final do seu primeiro mandato, principalmente após a crise do mensalão, ele em 2006, mais especificamente, ele construiu essa agenda muito ancorado nos programas sociais de distribuição de renda e muito ancorado nessa relação afetiva que o presidente Lula tem com os eleitores de menor renda. Então, o Palácio do Planalto ele sinaliza que ele está disposto a fazer esse debate político, né? E não é por acaso que a oposição já reagiu e já divulgou os seus vídeos fazendo contraponto. A gente teve vídeos do União Brasil, do PP, a gente teve um vídeo também do governador de Minas, Romeu Zema, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto e que é um forte opositor do presidente Lula. Então a gente tem uma série de nuances aí, né? A gente tem o desafio da articulação interna do ministro Haddad, o desafio da articulação política do governo, o desafio da relação com o Congresso e também no jogo estrutural também os atores já olham para 2026, o que pode trazer maiores dificuldades. Mas, dada a situação de contas públicas, algum ponto de convergência pode ser encontrado após essa turbulência inicial que tende a acontecer a partir da judicialização que o governo resolveu adotar em relação à votação do decreto do IOF, né? Carlos Eduardo Borenstein, cientista político da Arco Advice, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esta relação entre os poderes e os efeitos desta judicialização anunciada hoje pelo governo. Uma ótima terça-feira, uma boa tarde. Obrigado, Gabriel. Uma boa tarde, é um prazer estar falando com a CNN. Estamos sempre à disposição. Agradecido.